e a glória seja dada ao nosso Deus nesta noite, irmãos. Aleluias. Vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluias. Abra sua Bíblia novamente aí no livro de Salmos. Glórias a Deus, 127. Glórias a Deus, aleluias. Hoje um culto da família. Quando fala família, é um momento de união, é um momento de estarmos mais próximos, de estarmos sentados à mesa, compartilhando do pão. E nesta noite Deus nos permite, compartilhar do pão que é a palavra dele, que é a palavra do Senhor, que nos alimenta, aleluias, que nos dá vida, que nos dá, fortalecimento para caminharmos, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Nós lemos aí na palavra oficial, o Salmo 127, glórias a Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantos, como família, os irmãos podem se assentar? Aleluias. Quantas famílias, quantos chefes de famílias, às vezes pensam em trabalhar, em guardar dinheiro, em investir dinheiro, em pensamentos financeiros, e esquece do propósito maior, que é estar com Deus, e esquece do propósito maior, como foi falado aqui, de investir no reino do Senhor, de estar presente na casa de Deus, e acaba não colocando Deus, acaba ele fundamentando o seu lar, edificando a sua casa sobre um monte de areia, que vem o vento, vem a chuva e acaba levando, porque não tem uma base, não tem um alicerce, não tem uma coluna firme. E aqui o salmista é bem claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão será o trabalho desse que não coloca Deus como principal, desse que não coloca Jesus como base, Jesus como alicerce. Vai trabalhar em vão, vai chegar o que? Sofrimentos, derrotas. Muitas vezes vai vir um vento e ele não vai conseguir se manter, se sustentar de pé. E sobre a edificação da casa, da família, irmãos, a palavra é clara. Tem que ser baseado na presença do nosso Deus. Tem que ter o desejo de abrir a porta do coração da casa para Deus e falar: Senhor Jesus, direciona. Senhor Jesus, me impulsiona a seguir adiante e à frente. Porque aqui ainda ele fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Porque se o Senhor não guardar o nosso lar, a nossa casa, se não for as mãos de Deus, hoje a irmã Tatiana contou o testemunho do seu netinho, se não é as mãos do Senhor guardando os nossos, guardando o nosso lar, não adianta nada, irmãos. Quantos aí investem milhões e até em situações médicas, mas se não tiver nas mãos de Deus, nada adianta. E nós somos privilegiados que podemos contar testemunhos de vitórias relacionadas a Deus guardando o nosso lar, quando nós temos o Senhor como aquele que guarda a nossa casa, como aquele que realmente está com as mãos estendidas sobre a nossa casa. O verso 2 fala que inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Não tendo o caminho com o Senhor, não tendo o caminho com Deus, acaba sendo um sofrimento sem retorno, um sofrimento sem uma resposta. Mas nesta noite eu quero mudar, muitas vezes aí, se você não tinha, a fé plena ou a ligação plena em saber da onde vem o nosso sustento, de onde vem a nossa proteção, eu venho te falar que é de Deus, que é aquele que abre e fala e declara que a sua família é do Senhor, que a sua família é constituída por Deus. E a palavra do Senhor ainda fala, irmãos, que a família
foi constituída por Deus. A família é uma promessa dada por Deus. Deus quem criou a família, não foi o homem. Não foi um homem, algum homem algum dia aí teve uma bela ideia e falou: ah não, vamos criar uma família, vamos reunir uma família. Hoje, infelizmente, a sociedade quer dizer aí que homem com homem é família, mulher com mulher é família. Não, irmãos, isso é errado, é uma blasfêmia, é contra a doutrina deixada pelo nosso Deus. O nosso Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para que se unisse, daí sim se criasse a família, gerando filhos, cumprindo o mandamento que Deus fez a Abraão, né? Ide por todo mundo, né? Aliás, sai da tua terra, vai para onde eu te prometi, né? Sai da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação, que eu vou criar através da sua vida uma grande nação. Ali se originando a família, criando a família. Adão e Eva, Adão estava só no jardim do Éden, e Deus viu que não era, né, feliz o homem estando só, e ele foi o que? Criou Eva, formou Eva para ser sua companheira, ser a sua ajudadora, ser a sua esposa, e dali criou o que? A família, originou-se a família. E o inimigo sabe, irmãos, da força que a família reunida tem, do poder da união da família, né? Deus ele criou a família, não é à toa, irmãos, é para um ajudar o outro, um sustentar o outro, através de nós, como base ali de nossa família, nós orientarmos nossos filhos nos caminhos que devem andar, que devem seguir, que é a presença de Jesus, aleluia. E nós, irmãos, como igreja, vemos aí quantos ataques direcionados à família, o porquê desses ataques, o porquê de não ter, né, que a sociedade aí não querer mais, né, que se origine, que se constitua uma família, colocando aí pessoas que acham que são independentes, que casais, até acontece hoje, casais se casam e declaram abertamente falando que não querem ter filhos. Quando fala isso, irmãos, está indo contra a palavra, porque se Deus uniu o homem e a mulher, é para gerar filhos, é para gerar uma família, para constituir, né, a promessa a qual Ele deu à humanidade, para que se fosse feito tudo em nome dEle. Então, nós vivemos um tempo difícil, um tempo de ataque às famílias. Até nós, na igreja do Senhor, quantos ataques, quantas dificuldades temos passado, né? Quantas, né, situações que vêm para querer destruir a família a qual Deus constituiu, a qual Deus, né, levantou. E nós, irmãos, somente através da presença dEle, aleluia, somente deixando Ele ser a nossa base, Deus ser a nossa base, Jesus ser o nosso alicerce, que nós vamos conseguir passar esses ataques, essas aflições. Hoje estamos reunidos aqui para declarar que as famílias são benditas, são abençoadas debaixo das mãos do nosso Senhor. E através da constituição, né, da união, deste projeto de Deus sobre as famílias, Deus nos dá filhos. E aqui o salmista declara: eis que os filhos, aleluias, são herança do Senhor. Herança. Quem de nós, né, recebendo a herança, de que formas iremos cuidar? Aleluias. De que forma você recebeu uma herança aí de algum parente, de um pai ou de um avô? De que forma você iria cuidar? Eu creio que aquele que recebe uma herança não dispensa de qualquer forma, não trata de qualquer forma, né? Não deixa ali jogado, largado, não, vai cuidar bem, porque vai falar: não, isso aqui é uma herança que o meu avô deixou, isso aqui é uma herança que a minha mãe me deixou, eu vou cuidar bem. E aqui a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. É uma herança que Deus tem nos dado, é um presente que o Senhor tem nos dado. E nós devemos cuidar dos nossos filhos da melhor forma,
nós devemos instruir nossos filhos no melhor caminho, com base, com respeito, com reverência, referente às coisas de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque é uma forma da gente tratar bem da herança que nós temos recebido. Porque os nossos filhos não são nossos, mas aqui a palavra fala, é do Senhor. Quem que vai tratar mal, né, o seu filho, a sua herança recebida dos céus, né, a sua herança recebida das mãos de Deus, que é o seu filho? Nós devemos cuidar dos nossos filhos da melhor forma, instruir da melhor forma, com respeito referente a Deus, com referência, com relevância, com temor às coisas do Senhor, as coisas, né, a qual é o santuário de Deus, a casa do Senhor. Quantos pais, infelizmente, têm sofrido, têm aí hoje se lamentado que um filho às vezes está aí sofrendo um cárcere, fora dos caminhos do Senhor, aprisionado, preso por um motivo de um erro. E aí se faz uma busca. Será que eu orientei? Será que teve uma orientação, né, por base da palavra de Deus, com temor a Deus? Mais à frente aqui a gente vai ver que aquele que tem o temor a Deus recebe grande galardão, recebe grande cuidado das mãos do Pai. Então, nossos filhos sendo herança, nós temos que saber que Deus vai nos permitir que nós tenhamos eles, né, debaixo das nossas mãos por um certo tempo, por uma certa idade, com um cuidado especial. Mas nós, irmãos, quando temos aí nossos filhos pequenos, né, crianças que a gente consegue conduzi-los, né, direcioná-los, nós temos que compartilhar o temor que temos das coisas de Deus para com nossos filhos. Declarar, né, que Deus é poderoso e Ele também enxerga, né, as nossas atitudes, enxerga, né, o que nós fazemos, ter a orientação para com os nossos filhos. E aqui ainda fala que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui ele traz uma comparação que tinha os guerreiros ali na época de Davi, no período de Davi, que guerreavam, tinha os arqueiros, e eles pegavam as flechas e disparavam. Aqui a palavra quer comparar o quê? Que nós recebemos do Senhor a herança, sendo nossos filhos, mas nós temos também, vai ter o tempo que nós vamos pegar nosso filho e disparar como flecha. Não vai ser mais nosso, não tem como mais eu ter nenhum ali controle, porque ele vai ser como flecha lançado e também alcançará a constituição da sua família. Dali à frente, ele tendo a nossa, né, como nós compartilhamos a base com Deus, ele também à frente terá o quê? Deus como base, Jesus como base. Recebendo essa orientação, ele também será uma família firmada na rocha, uma família ligada com as coisas de Cristo, com temor das coisas de Deus na obra do Senhor, com desejo de estar na casa de Deus, com desejo de buscar, né, a presença do Senhor. Pois bem-aventurado é o homem, né, que enche deles a sua aljava. Como fala aqui, o homem bem alegre é o homem, né, que tem uma família constituída, né, através dos filhos, todos sentados à mesa da palavra de Deus, todos sentados, né, atentos à voz do Senhor. Que alegria não é, né, irmãos? Nós aqui, louvado seja o nome do Senhor, podemos nos alegrar, pois nós temos visto nas nossas famílias a mão do Senhor, nós temos visto nas mãos, né, nas mãos de Deus o cuidado especial que Ele tem com os nossos familiares. E nós temos, né, por obrigação de declarar Jesus, nós temos por obrigação de falar ainda mais no seio da nossa casa, no nosso lar, sobre Jesus, orientar nossos filhos ao caminho que é o bom, né, que é o caminho do Senhor. Aleluias! Louvado seja Ele nesta noite, aleluias! E ainda, irmãos, né, sobre família, em Gênesis, né, capítulo 22, diz assim, ó:
em tua semente serão benditas, e todas as nações da terra, porque obedeceste minha voz. Quando fala de obediência, é direcionado a temor, a temer a palavra de Deus, a nós, irmãos, tomarmos como um peso, como uma obrigação, como eu falei anteriormente aqui, de pronunciar Jesus em nosso lar, de ter aquele momento de parar, filho, eu vou orar por você, filho, eu quero te falar de Deus, sabe assim, da gente impor aos nossos filhos. Eu tenho um filho aí adolescente, aleluia, tem meu filho mais pequeno que é o Pedro, eu tenho o Tiago, mas muitas vezes a gente, impõe aos filhos para estar na casa do Senhor, impõe, porque é uma trajetória que vai ser de bênção para a vida dele, pois aqui ele está sendo alimentado através da palavra, mesmo às vezes a criança não dando muita atenção, mas aqui ele está ouvindo sobre a presença de Deus, está ouvindo sobre falar de Jesus. Muitas vezes o Pedro, ele fala sobre os acontecimentos do culto. Ele chega em casa e até comenta com a gente fica até surpreso. Poxa, o Pedro às vezes estava correndo, ou o Pedro estava meio sonolento, mas ele lembra dos momentos aqui do culto, ele lembra, das palavras que são faladas. Muitas vezes ele cita ali alguns espaços assim, mas ele não deixa de comentar. Isso, irmãos, vai ficando em nossos filhos enraizado, o desejo de estar na casa do Senhor. Como eu falei no início, a sociedade quer pregar o quê? Para que não exista mais família, que sejam aí criadas essas famílias que eles dizem que são realmente modernas, mas totalmente fora do contexto da palavra de Deus, totalmente fora dos ensinamentos do Senhor. E nós devemos, irmãos, ter Deus como alicerce. Eu quero até ler aqui para os irmãos: a família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteções dos seus membros, desde o ventre materno, e posteriormente o acolhimento e assistência aos idosos. Irmãos, a família que cresce dentro da igreja faz ter um diferencial na sociedade. O governo, muitas vezes, assim, eles não vão declarar abertamente, mas o governo, irmãos, economiza bilhões aí, se colocar em valores, por quê? Pela sociedade que vem da igreja evangélica, pelas pessoas que vêm da igreja evangélica, porque são tratados, uma pessoa que cresce com características assim, com um caráter cristão, sabe, um caráter de respeito, um caráter de tratar bem. Falou aqui nesse texto, falou aqui de cuidar dos idosos, de ter o desejo de cuidar um do outro, não uma família, não uma pessoa criada fora de um ambiente cristão. É totalmente o que, irmãos? Totalmente levado à violência, levado à situação de não respeitar, de não ter respeito. Mas nós, irmãos, que somos aí, estamos sendo privilegiados de estar no ambiente de Cristo. Nós temos o caráter do perdão, nós temos aí o caráter do amor, mas o amor que muitas vezes vem do céu, o amor de cuidar dos outros, do seu próximo, vem de Deus, vem do Senhor. Mas imagine aqueles que estão fora e não têm essa oportunidade. Dá muito problema para a sociedade, dá muito problema aí para o governo. E nós temos que louvar a Deus por este momento, por essa oportunidade de estarmos reunidos na obra, na casa de Deus. Aleluia. A família traz bem-estar para a sociedade. Uma família cristã, uma família que serve a Deus, com certeza traz um bem-estar. Quem de nós aí não teve às vezes um vizinho ali que era meio barulhento, que daqui a pouco estava o filho batendo no pai, a mãe batendo no filho, e aquele reboliço? Aí, se você for observar, não tem nada de Deus naquele lar, não entrou a presença. Mas nós, irmãos, tendo aí Deus como base, o que nós vamos fazer no nosso papel? Levar Jesus, anunciar Jesus. Se chegar alguma turbulência próximo da gente, a gente já vai falar do Senhor, já vai anunciar também para a família sobre o Senhor. Aleluia. Pois
a família constituída debaixo das ordenanças de Deus, tendo Deus como base, né, proporciona uma sociedade agraciada, uma sociedade, né, que não tenha, né, tantos ataques, tantas divergências aí que são constituídas hoje pela sociedade que se diz moderna, né? A sociedade muitas vezes, né, está aí num momento de degradação moral e promiscuidade, né? Tem crianças aí que se tornam desamparadas, moradores de rua, e quando você vai ver a trajetória, teve toda uma situação de violência no lar, toda uma situação de abandono no lar. Mas nós, irmãos, temos que agradecer ao Senhor, pois nossa família está de pé, está constituída por Deus, mesmo em meio às dificuldades. E os ataques para o povo de Deus não vão parar até que Jesus volte. E de que forma nós podemos nos defender? De que forma, né, nós vamos ter um escudo aí de uma defesa referente a esses ataques? É se baseando na palavra de Deus, se baseando na presença do Senhor. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor, aquele que coloca Deus como base, é sinal que teme ao Senhor. E nós devemos temer ao Senhor para que as alegrias, para que nós possamos alcançar alegrias em nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, não deixando de colocar Deus e de temer a Ele. Aqui no verso 3 fala assim: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Quando fala de temor, igreja, é estar, né, ao lado da presença do Senhor, é estar ligado na presença do Senhor, né? Quando fala aqui da nossa casa, Deus nos compara como uma videira, como uma árvore plantada num rio que emana, né, a presença de Deus. E essa presença não fica só com a gente, ela vai, né, ali está chegando, né, com nossos filhos, como fala aqui, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Tudo ali, irmãos, cheios do poder, cheios da presença, sem um lar de paz, um lar de amor, sabe? Um lar de carinho, um lar de atenção. E aí, irmãos, quando tem essa união da família, é nítido que há crescimento, há prosperidade, há fortalecimento, vence muitas e muitas dificuldades, muitas enfermidades são impedidas, muitos desafios aí que poderiam vir, né, para quem estivesse só e não conseguir suportar, mas quando está ali com a sua família alicerçada com Deus, vem os desafios, vem, né, os ventos, mas a família consegue se manter de pé, consegue ainda caminhar, né, e ir rumo à salvação, rumo ao que Deus tem para conosco, ao que Deus quer se cumprir ainda mais, aleluia, sobre nossa vida. Aqui no 5 fala: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Isso aqui é a promessa de Deus, promessa de Deus para quem teme a Ele, para quem respeita Ele, para quem olha para Ele com temor, irmãos. Nós, né, na nossa vida, quando a gente, aí vamos fazer uma reflexão, quando a gente era criança, se o nosso pai falasse algo, ó, não sobe aí, não põe a mão aí, não, eu quero você pronto já, a gente corria lá e fazia, a gente obedecia, a gente tinha aquele temor, né, falava: se eu não fizer, meu pai vai me bater, né, eu vou apanhar do meu pai. Mas assim, a gente tinha um temor, um respeito. Imagina nós, irmãos, que somos cuidados dia e noite por Deus, como não temer esse Deus poderoso, esse Deus que é o nosso Criador, que nos fez, como não temer este Deus? Mas aqui fala, né,
a promessa de Deus: verás filhos dos teus filhos. É a oportunidade de sermos avós, de termos netos, de termos bisnetos, de estar rodeado da nossa família. Isso é uma oportunidade, irmão. É só para aqueles que temem ao Senhor. Poucos se achegam nessa oportunidade, sabe? De cuidar de neto, de ter bisneto e assim por diante. Isso é um presente dado por Deus, é a palavra de Deus. Que quando ele fala: e verás o filho dos teus filhos, é a promessa de Deus, é a paz dada por Deus. Então, como não temer ao Senhor? Como não continuar agradecendo e buscando a presença deste grande e poderoso Deus, irmãos? Nós devemos buscar a Ele em todo o tempo, aleluia. Devemos clamar em nome dEle em todo o tempo, aleluia. Sabendo que Ele tem cuidado de nós, irmãos, e as promessas dEle são eternas, mas nós devemos buscar, nós devemos permanecer, nós não devemos, foi falado aqui nessa noite até, não ter desculpas para estar na casa dEle, não ter desculpas para estar na presença dEle, não medir esforços de estar diante do altar do Senhor, não ter desculpas de buscar ainda mais a presença do Senhor, pois nós vivemos tempos da volta de Cristo. Também foi falado aqui nesta noite que Jesus está voltando, e a nossa família, irmão, só vai ficar de pé, só vai continuar marchando se tiver Deus como base, como nosso direcionador. Então é uma palavra nessa noite, não é aquela palavra que vai ficar só declarando vitória, chave de carro, não. É uma palavra para nós temermos e pensarmos o que estamos fazendo, da nossa vida para com Deus, do que nós estamos apresentando dentro da nossa casa. Estamos permitindo que nossos filhos cresçam com temor a Deus, ou que nossos filhos cresçam sem focar no alvo maior que é o Senhor, sabe assim, desligados da presença do Senhor? Nós, irmãos, temos essa responsabilidade, temos e a oportunidade de falarmos hoje de Cristo. Às vezes eu até falo para minha esposa assim, a gente, quando é pai, a gente fala: mas que dó do meu filho é pequeno, meu filho é criança, ai que dó, não, hoje ele estudou, hoje eu não vou levar na escola, hoje está chovendo, hoje eu não vou levar na igreja, aliás, não vou trazer no culto, mas eu tenho dó do meu filho. Irmãos, na casa do Senhor não tem essa de você falar: mas aqui, que diferença é estar na casa de Deus? É o momento onde nossos filhos estão aí sendo alimentados pela presença do Espírito Santo, estão sendo aí, alcançados pela voz aqui. Muitos dos irmãos que são usados aqui à frente para falar em nome de Jesus, é onde vai se baseando aí o caráter cristão, o caráter de Cristo sobre a vida deles. Aleluia. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos colocar em pé. Eu quero fazer uma oração final, mas declarar sobre a sua família toda a proteção de Deus, declarar sobre a sua família todas as bênçãos do Senhor, que nenhum mal se achegue em seu lar, que as promessas de Deus se cumpram, que a sua família se cumpra conforme a vontade de Deus, que você seja abençoado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para o alto, glórias a Deus, que eu vou declarar em nome de Jesus vitória sobre a sua família. Deus eterno e justo, Deus eterno e poderoso, acabamos, papai, de compartilhar, Pai, a tua palavra, que tem falado em nossos corações, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que colocam, Pai, o Senhor como base, que tem, meu Deus, o Senhor como aquele que instrui a avançar, Pai. Meu Deus, eu declaro em teu nome, Jesus, bênçãos sobre as vidas, meu Pai, aqui reunidas, sobre as famílias, Pai, dos amados irmãos aqui no Panateí do Meio, Pai. Eu declaro bênçãos, Pai, sobre a minha família. Oh, meu Deus, proteção sobre cada família, vitória, Pai, filhos, Pai, fortalecido, um lar, meu Deus, de paz, um lar de alegria, que somente o Senhor Jesus pode proporcionar, Pai. Oh, meu Deus eterno, em teu nome eu clamo. Jesus eterno, em teu nome eu suplico. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem abençoado as famílias, que a promessa é do Senhor, é o Senhor que tem constituído a família, Pai. Oh, meu Deus eterno, onde houver uma contenda,
muda, Pai, restaura. Onde, meu Deus, tiver uma desavença, traga, meu Deus, a alegria da comunhão novamente. Traga a alegria, meu Deus, da compaixão mútua novamente, Pai. Oh, meu Deus eterno, do cuidado especial, Pai, a qual o Senhor, Papai, tem todo o poder para agir. Em nome de Jesus, Pai. Lares de vitoriosos, Pai. Lares, meu Deus, de famílias abençoadas, que possam ainda mais, Pai, aqui no Patem do Meio, declarar o Teu Evangelho e alcançar outras famílias e gerar salvação em outras famílias. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe os amados irmãos. Amanhã tem oração aqui na casa do Senhor.